Aleluia, né? Graças a Deus, né, irmãos? Vamos então agora meditar na palavra do Senhor. Eu gostaria de meditar na palavra do Senhor hoje, no texto que se encontra no Salmos 73, né? Então, nós vamos ler esse Salmo, Salmo 73, em três partes hoje durante essa ministração. Então, vamos começar lendo a primeira parte. Então, diz assim o Senhor, no livro de Salmos, capítulo 73, a partir do versículo 1. Certamente Deus é bom para Israel e para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade dos ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância, ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe as suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Aleluia. Filho do Deus Altíssimo, meu Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor, que é a nossa justiça, Deus, que é a nossa paz, Senhor. Tu és poderoso e fiel, Senhor, para vir sobre as nossas vidas esta manhã, Senhor. Fala conosco, libixalamalaya, serebicanda lá, baixeia, surianda lá, baixeias. Nos enche com teu Espírito Santo esta manhã, Senhor. Derrama óleo precioso sobre as nossas cabeças, Senhor, sobre a vida do teu povo que aqui se encontra, Senhor, reunido, Senhor da glória, Pai, em teu santo nome, Senhor. Ó Deus, trabalha na nossa mente, no nosso coração, converte, Senhor, a nossa alma a ti, Senhor. Icamba, ribixala manaia, suribicamba, lamacheia, serebicanda, lalalabalabalabalabacheias. Ó Deus exaltado e rei glorificado, Pai, ministra o teu poder esta manhã sobre o teu povo, Senhor. Alimenta-nos, Deus, sacia-nos a sede, Senhor, da tua palavra, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Me usa pela tua misericórdia, pelo teu poder, pela tua unção, Senhor. Derrama óleo precioso na minha cabeça, nos meus lábios, nos meus ouvidos, no meu coração, na minha mente. Labixala baneca de sul. Ribilibi clama labicheia, surianda, lalalabalabalabalabalabacheia, serebicanda, lalalabalabacheias. O Deus exaltado e rei glorificado, Pai. Ministra com poder e graça a tua igreja agora, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então seja exaltado e seja glorificado o nome de Deus para todo sempre. Aleluia, graças a Deus. Diga onde você está. Graças a Deus, né? Deus seja louvado, né? Irmãos, mais uma vez vemos aqui o poder da palavra do Senhor, né? Como é bom nós meditarmos na palavra do Senhor, como é bom ouvirmos a voz do Senhor Deus Todo-Poderoso, né? Como é bom sermos ministrados pelo Senhor, como é bom sermos tratados pelo Senhor, né? Durante, né, esses momentos maravilhosos na presença de Deus, né? Irmãos, vemos aqui a palavra do Senhor ministrada através de um salmista e ele, né, começa o Salmo 73 dizendo algo muito interessante, né? Certamente Deus é bom para os puros de coração. E é uma palavra verdadeira, né? Um dos atributos de Deus é a bondade, né? A Bíblia diz que Deus é bom, né? E aqui o salmista diz que o Senhor é bom para os puros de coração. E se nós formos refletir já nesse primeiro versículo, nós vamos encontrar aqui
uma verdade, porque, né, o conceito de bondade que o mundo tem hoje, né, não passa pelos meus mesmos conceitos de Deus, né? Os conceitos de bondade de Deus passam pela justiça, né? E as pessoas, elas não compreendem isso, né? E as pessoas fazem uma analogia da bondade de Deus em relação à misericórdia, né? A misericórdia de Deus. Mas a bondade de Deus, ela está ligada, né, justamente no amor que ele tem, né, às pessoas que entregam verdadeiramente a sua vida a ele, né? O próprio Senhor Jesus disse algo sobre nós, né? Sobre nós, né? Que aqueles que me amam seguem os meus mandamentos. Então, o amor está muito ligado à fidelidade, né? O amor está muito ligado, né, a desejar o bem, né, a fazer coisas que agradam a outra pessoa. E é isso que Deus faz, né? Deus, ele é bom sim, mas no conceito da humanidade hoje, Deus é bom para aqueles que o amam, para aqueles que são fiéis a ele, porque a bondade dele, a alegria de Deus é tanta com essas atitudes que ele derrama o seu bálsamo, derrama a sua bênção, derrama o seu poder sobre estas vidas, né? Sobre as vidas que lhes são fiéis, embora, conforme o raciocínio do salmista aqui neste salmo, né? Muitas vezes as pessoas, elas comparam a bondade, né, com riqueza, né? Elas comparam uma vida abençoada, comparam a bondade de Deus em dar riquezas. Na verdade, a bondade de Deus é muito mais, é representada muito mais na nossa vida do que termos dinheiro, né? Os cuidados dele, a proteção dele, o contato dele, a orientação dele, né? Nos alegrar em coisas, né, que nós muitas vezes nem imaginamos que Deus iria fazer, ele faz em nosso favor. Então existe um contexto espiritual muito forte naquilo que, né, demonstra a bondade de Deus nas nossas vidas, né? E o salmista é interessante porque esse salmo é um salmo, né, de meditação, porque ele fala assim: olha, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Se nós, irmãos, formos fazer uma análise, né, do mundo hoje, das situações que o mundo hoje passa, do esforço das pessoas em se aproximarem de Deus e terem uma vida sadia, cristã, uma vida santificada em relação a Deus, as pessoas correm o risco realmente de se perderem por estarem ali fazendo uma avaliação equivocada dos resultados das atitudes, né? E se você olhar essa palavra, você vai encontrar assim o mesmo raciocínio lógico do salmista, daquele raciocínio que está ali em Malaquias, no capítulo 3, né? Quando, né, as pessoas estavam ali meditando e a Bíblia diz que o Senhor ouvia, né? E as pessoas falavam assim: o que nos tem adiantado servir a Deus se nós vemos o ímpio, né, prosperando, né? Se nós vemos o ímpio ali não sofrendo, né, por conta das suas atitudes, né? E é o mesmo raciocínio que nós vemos aqui, e o salmista, ele diz claramente aqui: quase que os meus pés tropeçaram e por pouco não escorreguei, né, por conta de pensamentos, por conta, né, de se deixar levar, né, por esse raciocínio terrível, que é o quê? Comparar ali, né, comparar ali a bondade de Deus com a prosperidade, né, com, né, as atitudes ímpias de um povo, né, que supostamente estariam ali, né, não sendo recompensadas por Deus, né? Mas, irmãos, eu gostaria de deixar esse alerta para você. A Bíblia diz que nós não devemos ter inveja dos ímpios, porque assim como a palha, né, no vento, logo eles serão dispersos, né? Nós não devemos olhar para as atitudes que são do mundo para espelhar as nossas atitudes, né? Não devemos olhar para aquilo que nós vemos
como sinal de prosperidade, como sinal de poder dessas pessoas, né? Porque se não for ensinado por Deus, se Deus não manifestou a sua vontade, se Deus não manifestou ali o seu desejo de que nós pratiquemos determinadas atitudes, né? Nós não devemos praticar, independentemente se nós vamos sofrer consequências supostamente negativas em relação a isso, né? E talvez você já tenha olhado, já tenha meditado sobre isso, e muitas pessoas às vezes podem até pensar assim: será que Deus existe mesmo? Né? Será que Deus está olhando mesmo essas coisas? Será que Deus é justo mesmo? Será que Deus é fiel mesmo? Por conta de um raciocínio lógico, né? Dos seus olhos, né? De nós observarmos, vermos coisas acontecendo e não vermos, né? Supostamente a recompensa de uma atitude de infidelidade ou de uma atitude ímpia, né? Em relação a Deus, né? A Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. Nós jamais devemos julgar Deus ou devemos julgar aquilo que está acontecendo ao nosso redor, porque a sabedoria de Deus ela é infinitamente maior do que a nossa, né? Deus, ele rege o mundo e o mundo está na palma da sua mão, né? A Bíblia diz que as estrelas no céu, né, elas são conhecidas todas por Deus, porque Deus as criou e não há, né, nenhuma que ouse recusar um chamado de Deus quando Deus a chama, né? Existem mais estrelas no céu do que a areia, né? A areia ali na praia, né, de frente ao mar, né? Então, veja, Deus controla todas as coisas, Deus tem tudo na palma da sua mão, Deus rege o mundo conforme o desejo do coração dele e conforme a sabedoria que está nele, né? A própria palavra de Deus, se você se lembrar ali do fechamento do livro de Apocalipse, você vai encontrar um grande conselho de Jesus, né? Talvez um conselho assim que as pessoas, elas hoje não dão muito valor, mas Jesus fala, né? Certamente cedo venho, né? Aquele que pratica a justiça, aquele que é fiel, continue sendo fiel. Aquele que pratica a justiça, continue praticando a justiça. Aquele que é infiel, continue sendo infiel, né? Continue praticando a injustiça. Ou seja, Deus sabe que haverão duas escolhas sempre. Deus sabe que haverão duas oportunidades na nossa vida sempre. E Ele não vai negar que isso esteja de pé sobre a humanidade, para que, né, a melhor escolha, para que a escolha que Deus deseja que o nosso coração faça, sempre esteja diante de nós e nós estejamos sempre escolhendo aquilo que é o desejo de Deus para as nossas vidas. Nunca se esqueça, Deus está vivo. Nunca se esqueça, a palavra de Deus é a verdade, ela está de pé, ela não deixará de se cumprir. Nunca se esqueça, você só tem que se lembrar da palavra, para que você não passe momentos como o salmista estava dizendo aqui: quase que os meus pés tropeçaram e por pouco eu não escorreguei, por se deixar levar por raciocínios lógicos, por se deixar levar por esquecer aquilo que é Deus, por se deixar levar por esquecer aquilo, né, que deveria fazer parte da nossa vida, independentemente daquilo que nós vemos, independente daquilo que nós percebemos ao nosso redor, né? A única coisa que nós, né, observamos e que serve de fortalecimento para as nossas vidas é que a palavra de Deus está se cumprindo, né? Olhe para isso, né? Em vez de você olhar as circunstâncias que estão no mundo, em vez de você olhar aquilo que está acontecendo no mundo, referenciando Deus como injusto, né? Olhe para aquilo que Deus falou, dizendo que isso estaria acontecendo, né? Olhe para a palavra de Deus, onde Deus disse que isso faria parte da humanidade. E eu volto a dizer, você já está assim, você já me ouviu inúmeras vezes falando a mesma coisa
a respeito, irmãos, da nossa comparação em relação às outras pessoas. Nós devemos nos comparar com Jesus, devemos nos comparar com a Bíblia, devemos estar, a nossa grande referência é Jesus Cristo, o Filho de Deus. A nossa grande referência são atitudes que homens de Deus tiveram, tanto na Bíblia como verdadeiros homens de Deus tiveram neste mundo e tiveram ali um grande testemunho espiritual, cheios da unção de Deus, cheios de poder de Deus, né? Nós nos referenciamos em relação a essas pessoas, nos espelhamos em relação a elas, mas o meio evangélico hoje está se espelhando no evangelho falso, um evangelho de interesses da prosperidade, estão se referenciando, né, em pessoas, em pastores sem unção nenhuma, sem conhecimento bíblico, estão se referenciando em homens e mulheres de Deus que não se santificam, antes pecam tacitamente contra Deus, porque acham que determinadas coisas que são valores de Deus não são importantes, então são pessoas, né, que bebem bebidas alcoólicas, são pessoas que adulteram, que praticam adultério, são pessoas que participam de determinadas, de diversas imundícies desse mundo, são pessoas, né, que se envolvem até com vícios, nos mais diversos tipos de vício, né, e os vícios não são só aqueles que são tóxicos, em nível científico, mas os vícios muitas vezes são atitudes pecaminosas, imundas que as pessoas praticam, né? E estão achando que está tudo bem, né? Estão achando que está tudo bem, né, nas suas vidas, deixando de lado, volto a dizer, os valores de Deus. E sabe por que isso está acontecendo cada vez mais? Porque as pessoas estão vendo cada vez mais isso acontecendo. Então as pessoas estão achando que isso é servir a Cristo. As pessoas estão achando que isso é ser fiel a Deus. As pessoas estão achando que isso é ser um verdadeiro cristão, quando na verdade estão deixando de lado a Bíblia, né? Porque se olhassem a Bíblia, conseguiriam discernir claramente aquilo que é e aquilo que não é de Deus. Mas as pessoas preferem o quê? Preferem, né, se espelhar naquele que realmente, né, pratica um evangelho fofo, um evangelho que não chega a lugar nenhum, porque é mais fácil, é mais simples, né? A pessoa tem que se esforçar menos, e aí as pessoas vão se envolvendo, né, nessas coisas e acabam se transformando pessoas iguais, né? Pessoas iguais, né? A impressão que eu tenho, assim, às vezes, dentro das igrejas, é que as pessoas são como robôs, né? Controladas e levadas, né, a praticar atitudes que não tem nada a ver com Deus vivo, né? As pessoas, ao invés de orar, rezam. As pessoas, ao invés de louvar, cantam. As pessoas, ao invés de sentir Deus, né, batem, né, simplesmente o cartão ali na igreja para cumprir um ritual que elas acham que é fundamental para que um dia, né, elas não sejam culpadas das suas próprias atitudes, né? Nós não devemos ser assim, você não deve ser assim. Entenda que você vai ver situações como essas. Como o salmista citou aqui, são situações que nós vemos corriqueiramente no nosso dia a dia. Ele disse assim, tive inveja. Por que ele falou? Por que ele falou que quase tropeçou e quase escorregou? Tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade dos ímpios. Não, irmãos, sabe, se nós temos, né, que nos espelhar em alguém, se nós temos que querer as mesmas coisas que as pessoas têm, que nós desejemos, né, a presença de Deus, a paz de Deus, a prosperidade que Deus dá na nossa fidelidade, porque é uma prosperidade plena. A prosperidade do ímpio, ela queimará, ela será destruída. A prosperidade que o ímpio tem é enganosa e é muitas vezes adquirida de meios ilícitos. Que te vale isso? Que vale você conquistar muitas coisas e não ter paz no coração? Sentir o peso do pecado sobre as suas costas, sentir o peso do pecado sobre os seus ombros,
por conta daquilo que você praticou para conquistar aquilo. E olha, a traça e a ferrugem vai corroer, né? A traça e a ferrugem vai destruir aquilo que é adquirido de forma ilícita, será tudo destruído, e a vida de quem fez também, se não se arrepender, né? Será destruído, a traça e a ferrugem vai destruir toda a prosperidade do ímpio e o próprio ímpio por conta das suas atitudes, né? É fácil, irmãos. Você acha que Deus poderia abençoar o pecador? Não. A Bíblia diz que isso é impossível, Deus abençoar o pecador. Muitas vezes Deus quer abençoar os seus servos, e muitas vezes ele gera prosperidade no ímpio, para que esse ímpio seja um abençoador de um servo seu que é fiel, que luta, que trabalha, que se esforça, que busca em Deus, que confia em Deus, que tem em Deus o suprimento da sua salvação. E olhe para ele então, para essa pessoa, né, entenda que ela está sendo usada por Deus para te abençoar, né, como foi na minha vida, né, durante a minha trajetória profissional. Quantas vezes Deus abençoava a empresa que eu trabalhava, para que eu pudesse ser abençoado, para que os filhos de Deus pudessem ser abençoados na sua trajetória, na sua vida, né? É assim que Deus trabalha. A nossa sabedoria é muito pequena, irmãos. Quantas vezes Deus permite acontecer algo na vida do ímpio para que, né, nós sejamos edificados por algo que acontecerá na nossa vida, não importa o que, né? Importa que nós sejamos, né, abençoados da forma, né, plena pelo nosso Deus, né? O ímpio não é abençoado, ele pode ser próspero, mas ele não tem paz, né? O ímpio não é abençoado, ele pode ter dinheiro, né? Mas ele tem medo de perder tudo aquilo que ele tem, né? O homem fiel a Deus, ele sabe que tudo que ele tem vem de Deus e que ninguém jamais poderá roubar da sua vida aquilo que ele tem. O ímpio não. O ímpio está sujeito, né, à palavra de Deus quando diz que o diabo virá para roubar, matar e destruir. Então ele virá para destruir, sim, o ímpio. Ele virá para tirar a paz. Ele virá para tirar a salvação. Compreenda isso. É por isso que nós olhamos para a humanidade hoje e nós devemos sentir um peso não sobre as nossas vidas, mas sentir um peso por aquilo que acontecerá com aquelas pessoas, né? Devemos sentir misericórdia por essas pessoas, no sentido de que nós sabemos o fim que elas terão, nós sabemos o fim que acontecerá com elas, e ali não haverá mais chance, e ali onde a traça e a ferrugem correu tudo, né? Não haverá mais escapatória, não haverá mais como recuperar, não haverá mais como receber a recompensa, né, da bondade de Deus, mas antes receberão, né, o resultado da ira de Deus sobre as suas vidas, né? E o salmista, ele falou assim: olha, quase que eu entrei, né, e me deixei envolver por essa situação. E ele falou assim, né, coisas tremendas, né? Olha só o que ele falou, o que ele via, né? Ele falou assim: tive inveja dos arrogantes quando via a prosperidade desses ímpios. Eles passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte, estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem da violência. E aí vai, e até eles questionam, né? E aí, olha só, por isso o seu povo se volta para eles e bebe as suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento altíssimo? Ou seja, começam a duvidar do próprio Deus. Aqueles que estão ao redor. E aquilo que eu falei, o salmista está dizendo aqui claramente: aqueles que estão ao redor se deixam envolver por essa situação, pelas palavras dele, se deixam envolver, né, pelas circunstâncias que estão ali, né, naquele momento, as aparências que estão ali sendo demonstradas naqueles momentos e questionam, né? Ah, Deus está abençoando ele, então deve ser possível fazer, né? Então eu vou fazer igual a ele, quem sabe eu fique igual a ele, né? Eu vou praticar as mesmas atitudes que ele,
para ter a mesma prosperidade que ele. Deus, eu creio que não está vendo tudo isso, conforme disse o salmista. Como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? É essa reflexão que as pessoas que foram envolvidas por esse laço demoníaco dessas pessoas tiveram. Foi esse o raciocínio que essas pessoas tiveram, né? Dizendo, Deus não está vendo coisa nenhuma, né? Deus não está se importando com isso, não. Eles estão prosperando, né? Eles estão vivendo, né, as coisas boas deste mundo, né? E isso, irmãos, é mais comum, esse pensamento e essa atitude é mais comum do que talvez você pense. Talvez você já tenha pensado desta forma, né? E talvez você tenha querido, sentido inveja da prosperidade daquele que é corrupto. Talvez você tenha tido inveja da prosperidade daquele que é traficante de drogas, que tem mansões e mansões. Talvez você tenha tido inveja, né, daquele, né, que em si não tem absolutamente nada de Deus. Talvez você tenha tido inveja, né, dessas pessoas e não tenha percebido que Deus tem os seus valores, que o juízo de Deus sempre virá sobre essas vidas. Cuidado, né? Cuidado, porque você pode estar entrando, né, num lugar escorregadio. Cuidado, porque você pode estar entrando num lugar aonde os seus pés tropeçarão. Muito cuidado, né? E o salmista aqui, ele disse uma palavra assim muito forte quando ele falou assim, né? Olha, eu vejo tudo isso acontecendo e ele fala assim, né? Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido, todas as manhãs sou castigado. Olha só, o salmista olhando a prosperidade do ímpio e achando, né, pela aparência, de que está tudo bem com eles, enquanto a vida dele é uma vida dura de aflições, né? E, e esse raciocínio é um raciocínio extremamente mundano, irmãos. É um raciocínio carnal, sabe? Essa analogia que ele fez aqui é uma analogia demoníaca, sabe? Né? Você se comparar com o ímpio e você achar que você está perdendo. É um raciocínio demoníaco, sabe? Você, né, olhar para a sua vida e olhar para a vida do ímpio e achar que ele está tendo uma vida melhor que você. E achar que ele está tendo, né, um resultado melhor que você, né? Você que serve a Deus tem um resultado pior do que aquele que não serve a Deus. Que raciocínio demoníaco, que coisa terrível, sabe, irmãos? Mas que falta, sabe, do poder de Deus, sabe? Que falta da comunhão com Deus. Porque, né, como eu sempre falo, nosso grande tesouro é Deus, né? A presença de Deus nos basta, né? A presença de Deus nos basta, né? Certa vez Deus disse ao apóstolo Paulo: a minha graça te basta, ou seja, é suficiente para você, ou seja, né, a misericórdia de Deus sobre a nossa vida é suficiente para que nós vivamos bem, para que nós vivamos, né, sob os cuidados dele, né? Que raciocínio demoníaco, né? Alguém pensar que o ímpio tem uma vida melhor do que aquele que é fiel a Deus. Jamais. Você pode olhar com seus olhos e pelos valores do mundo julgar desta forma. Mas se você fizer desta forma, você já está no mundo, né? Você na verdade está precisando de um grande encontro com Deus, que é aquilo que o salmista teve, né? O salmista teve uma atitude, né, que mudou a história dele. O salmista teve uma atitude
que mudou a vida dele, né? E que fez com que ele saísse desse lugar escorregadio que ele estava, né? Tendo atitudes, pensamentos demoníacos, julgando situações baseadas, né, nos valores do mundo e deixando os valores de Deus e deixando aquilo que é de Deus de lado, né? Que você não seja esse, saia do lugar escorregadio, porque uma hora você vai cair, porque uma hora você vai escorregar, porque uma hora Deus vai soprar com o seu sopro e aqueles que estão nesses lugares escorregadios cairão por terra. Os ímpios estão andando por lugares escorregadios. Os ímpios, né, só andam por lugares escorregadios. E quando Deus desejar, quando Deus determinar, eles vão cair, porque esta é a palavra de Deus, né? Aquele que peca, aquele que pratica iniquidade, né? Aquilo, né, que o salmista viu aqui, né, nessas pessoas, né, na verdade, né, ele deixou de falar que essas pessoas estão andando por lugares escorregadios como ele mesmo estava, né? Ele citou uma palavra interessante, um comparativo interessante, ele e as outras pessoas que praticam iniquidade andam por lugares escorregadios e uma hora eles vão cair. Vemos então, irmãos, que o salmista, né, teve uma atitude maravilhosa, que está descrita no livro de Salmos a partir do versículo número 15. Então diz assim o Senhor: se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus. Então compreendi o destino dos ímpios. Certamente com os pões em terreno, certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Olha aí, irmãos, como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como um insensato e arrogante. Minha atitude para comigo era a de um animal irracional. Você ouviu isso, irmãos? A saída na reflexão deste salmista, a saída foi entrar na presença de Deus. Quando ele percebeu que ele estava com a mente perturbada, quando ele percebeu que ele estava se deixando envolver pelas situações que estavam ao redor dele, né? Ele entrou no santuário de Deus para buscar a Deus. E é assim que tem que ser, irmãos. Esta é a saída. Quando você se encontrar, né, num momento de grande dúvida ou de grandes questionamentos, a saída é buscar a Deus. A saída é entrar na presença de Deus para que Deus possa se revelar a você, para que você possa compreender os desígnios de Deus. Porque no raciocínio mundano e lógico da primeira parte que nós lemos desse salmo, né, você com certeza, né, se tornaria iguais a eles. No raciocínio mundano e terrível, demoníaco, né, como aquele povo, conforme disse o próprio salmista, o povo se deixou levar pelas suas palavras, né, e se tornou como um deles. Né? Se você não tomar cuidado, você vai se tornar como um deles. Né? Se você, né, não, né, dar um chacoalhão na sua mente, né, de tempos em tempos, quando você se ver numa situação,
terrível como aquela, né, que o salmista relatou na primeira parte desse salmo, você, né, se tornará como um deles, né? Você se tornará, né, como aqueles que praticam essa atitude. Né? A palavra de Deus diz assim, né? Tem uma palavra profética de Deus terrível, né? Que Deus fala assim, né? Torne-se como um deles, aquele que faz as imagens de escultura, né? Ou seja, inanimado, né? Ou seja, frio, sem efeito, né? Ou seja, alguém, né, que não tem vida, né? Torne-se igual a ele, aqueles que fazem as imagens de esculturas. É uma palavra, a palavra de Deus, é uma palavra profética de Deus, né? Dizendo, primeiro, da seriedade de Deus em relação àqueles que fazem as imagens de escultura. Então, se você faz aí alguma imagem de escultura aí pelo seu talento, independente da sua crença, você se tornará igual a ele, igual a imagem de escultura. Não anda, não vê, não fala, não come, né? E as pessoas se tornam então, né? Se você vive num meio, né, e pratica as mesmas atitudes, você vira um deles, né? Nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo, diz a palavra do Senhor. Se você não é do mundo, você não vive como o mundo vive. Se você não é do mundo, você não tem os mesmos valores de um mundo sobre a tua vida. Os seus valores são outros, né? Você é dirigido de outra forma, né? A sua vida é dirigida de outra forma e você não se confunde, porque você entra na presença de Deus para buscar a presença, a unção e a compreensão, o entendimento daquilo que é a nossa vida neste mundo, né? E ele falou assim, né, depois que ele compreendeu, ele falou assim, até que eu entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino dos ímpios, certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína, né? Ele compreendeu que a vida daquelas pessoas é uma vida curta, é uma vida que não durará para sempre e que a recompensa deles virão. E, quando vier, será a queda, será a destruição, será a ruína, conforme o salmista disse aqui, né? Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como um insensato e ignorante. A minha atitude para contigo era a de um animal irracional. Que palavra, que palavra maravilhosa, que contexto maravilhoso. O salmista, que conclusão maravilhosa o salmista disse aqui, falando, olha, eu era como um animal quando eu pensava daquela forma, né? Será que você tem agido como um animal racional em determinados momentos da sua vida? Ou será que você tem agido como um animal irracional e você não tem percebido e Deus está falando contigo esta manhã para que você possa mudar o curso da sua vida e entender aquilo que está acontecendo ao teu redor e entender que os ímpios não prosperarão na presença de Deus, entender que a vingança pertence ao Senhor e no dia certo, na hora certa, Deus os fará escorregar e eles irão cair. Eles estão andando num terreno escorregadio. Será que você compreende isso, que não vale a pena? Será que você não compreende isso, que não vale a pena roubar, matar, que não vale a pena, né, você enganar as pessoas, que não vale a pena, né, você perseverar num ritmo de vida que não é o ritmo que Deus tem determinado para o seu povo e para a sua igreja? Será que você, né, tem agido como um animal irracional, deixando de lado a palavra para dar ouvidos ao mundo e praticar as atitudes que o mundo está praticando, dizendo que isso não importa, dizendo que Deus é amor e que Ele, o que importa é o amor entre as pessoas? Será que você está sendo enganado por aquilo que o mundo está, né, fazendo, por aquilo que o mundo está agindo? Será que você está sendo enganado, né, por pessoas que estão dizendo que o que importa para Deus não é a palavra dele, mas é o amor, o amor, o amor, o amor, né, que a gente deve ter, né?
para justificar as suas atitudes. Quer dizer, a Bíblia não serve para nada. A Bíblia não serve para nada. A única coisa que a Bíblia serve, né, para essas pessoas é para dizer que Deus existe, que Deus é amor, né? Mas elas esquecem de todo o contexto espiritual. Por quê? Porque não entram na presença de Deus, não entram no santuário de Deus. E sabe por que não entram no santuário de Deus? Porque não estão dispostas a se santificar, não estão dispostas a entrar na presença de Deus, para ouvir a voz de Deus, para ter o discernimento que Deus deseja que as pessoas tentam para que elas tenham, para que elas possam mudar de vida, para que elas possam concluir como, né? O salmista concluiu aqui que ele estava agindo como um animal irracional. O animal, né? O animal já tem uma mente que não é racional e ainda assim, né? Esse adjetivo que o salmista usou aqui ainda confirma mais ainda, a pobreza dos seus pensamentos. Um animal que já é racional, mas ele falou um animal irracional, né? Irracional. O animal irracional, né? O animal age por instinto, né? Ele já é irracional. Então, nós compreendemos isso. Entendemos isso porque nós estamos na presença de Deus, né? Não nos deixamos levar, né, pela inveja, porque, né, nós devemos, né, nos espelhar em Daniel, Jeremias, né, em Davi, nas suas atitudes em relação a Deus. Devemos nos espelhar em Jesus Cristo, em Paulo, que foram homens cheios do Espírito Santo de Deus, né? Cheios do poder de Deus, usados por Deus, né, para abençoar muitas vidas. É nesses que nós devemos nos espelhar para vivermos uma vida plena diante de Deus, né? Para que nós vivamos uma vida de entendimento, né, de conhecimento de Deus, para a glória do nosso Deus, né? Conclua da mesma forma que este homem concluiu, e você verá, né, que Satanás fugirá de você, e você verá e julgará e poderá ser usado por Deus, não para sentir inveja e se transformar como um daqueles ímpios, como o salmista disse que estava acontecendo, mas Deus te levantará para falar ao ímpio, nada disso vale a pena, para falar ao ímpio, não mude de vida, porque esses valores não são os valores de Deus. Para falar para o ímpio, para aquele que é frio de coração, para aquele crente enganado, para aquele crente que não vive Deus e que acha que Deus aceita qualquer coisa, qualquer sacrifício, qualquer atitude, diga para ele, não é assim, né? A Bíblia não diz assim, né? E como é que você quer seguir a Bíblia se a Bíblia não diz assim? Como é que você quer servir Deus se Deus não disse que deveria ser assim? Abra os olhos dos ímpios, abra os olhos daqueles que estão, né, mergulhados, né, num mundo tenebroso, se dizem crentes no meio do mundo, quando na verdade os crentes não fazem parte do mundo, né? Conforme disse Jesus, né, que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, né? E as pessoas elas estão se enganando a si mesmas, vão sofrer uma consequência tão terrível, irmãos. Essas pessoas, eu creio, a Bíblia diz que essas pessoas, o estado dessas pessoas é muito pior do que o estado, né, de uma pessoa que não conhece a Deus, conforme disse a palavra, né? O estado daquele que, né, tinha demônios, e os demônios saíram, é muito pior do que o estado que ele era antes, né? Conheceu a verdade, né? Depois voltou, né, para, né, o pecado, né? É como, né, o cachorro que depois de ter vomitado comeu o próprio vômito, ou como a porca que depois de estar limpa voltou para o lamaçal, disse o Senhor, né? Disse o Senhor, né? Voltando para o lamaçal, voltando, né, para um mundo, né, que não é o mundo que Deus deseja, né? Nós devemos meditar sempre nisso, né? E a última parte do Salmo, irmãos amados, né? O salmista disse assim a partir do versículo 23: contudo, sempre estou contigo.
tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho no céu, senão a ti? E na terra, nada mais desejo, além de estar junto de ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destróis todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei a todos os teus feitos. Olha aí, irmãos, olha o fechamento, a conclusão do salmista em relação àquilo que ele estava vivendo. Olha só, parece tão distante os primeiros versículos, né, irmãos? Parece que está tão longe aqueles primeiros versículos com essas palavras maravilhosas que o salmista disse aqui, né, das grandes experiências, da grande mudança que a presença de Deus fez e que a compreensão fez, né? E ele dizia assim, eu tinha inveja, e agora ele diz assim, eu sei que tu estás comigo, tu tomas a minha mão direita e me sustém, tu diriges com teu conselho e depois receberá em honras. Na terra nada mais desejo além de estar junto de ti. Sabe, esses são os nossos valores. Esses deveriam ser os seus valores. De você querer Deus e entender que Ele te sustém, que Ele está sempre contigo. Que Ele te sustém, você não precisa ser ímpio. Você não precisa enganar, você não precisa desejar mal para ninguém. Porque Deus te sustém. Porque Deus está sempre contigo. Isso te basta. A presença de Deus te basta. A misericórdia de Deus te basta. O amor de Deus te basta. Para que você viva neste mundo de forma plena. E aí, todas as coisas virão sobre ti. A bênção de Deus será estabelecida sobre ti. Você comerá o melhor desta terra, como disse o Senhor. E o melhor desta terra, né, é aquilo que vem de Deus, né? Pelo teu trabalho, pela tua fidelidade, como recompensa por aquilo que você fez ao Senhor, né? Busque a Deus, se transforme num grande homem, numa grande mulher de Deus. Deixe de lado, olha, irmãos, olha só, para de lutar insanamente, sabe? Pare de se preocupar insanamente com as coisas deste mundo. Busque a Deus, porque Deus cuidará de você, Deus te sustentará. Conforme disse o salmista aqui, o Senhor me sustém, né? Deus estará contigo todos os dias, conforme a promessa dele, conforme a conclusão do salmista aqui, né? Deus está comigo. Deus está sempre comigo, conforme o salmista disse. E Ele dirige a nossa vida com conselhos. Ele vai dirigir a tua história. Vai te mostrar o melhor caminho. Vai te mostrar aquilo que você deve praticar. Como você deve agir. Deus vai ministrar a você, né, orientações, poder, para que você possa viver a grandeza dele neste mundo, né? Meu corpo e meu coração, né, poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. A tua recompensa é Deus, né? A tua recompensa é Deus, a tua herança é Deus. Deus te prometeu isso, né? No fim da tua história, a tua herança será Deus. No fim da tua história, a tua herança será o Senhor. A Bíblia diz assim, né? Não sei se você vai se lembrar disso. Quando Deus determinou a separação ali das terras, Josué já tinha conquistado ali a nação de Israel, né? Conquistado ali as terras, né?
determinadas por Deus para Israel, e ali Josué começou a separar a terra, Deus começou a dividir a terra, cada pedaço de terra que ficaria com cada tribo, e ali chegou a hora dos levitas receberem, e o Senhor falou assim: olha, vocês não receberão terra nenhuma, né? Vocês não receberão terra nenhuma, vocês serão sustentados pelas outras tribos e viverão no meio destas tribos. Por quê? Porque a tua herança é o Senhor. Né? A herança daquele povo não está, daquela tribo não estava em terras, mas era o Senhor. E por que Deus falou isso? Porque os levitas eram sacerdotes, né, exclusivos da tribo de Levi. Dos levitas, né, eram levantadas as pessoas para trabalharem ali no tabernáculo, né, eram pessoas que tocavam as trombetas, que serviam a Deus ali, né, juntamente com os sacerdotes, e nós que servimos a Deus, e nós que nos colocamos à disposição de Deus, somos os levitas do Senhor, somos aqueles cuja herança é Deus, né? A nossa herança é Deus, a nossa recompensa é Deus, né? Quando nós buscamos e oramos, a nossa recompensa é a resposta de Deus. Quando nós adoramos a Deus, a nossa recompensa é sentir o Espírito Santo de Deus. Quando nós buscamos refúgio no Senhor, a nossa recompensa é nos sentirmos amparados e cuidados pelo Senhor, conforme o salmista disse assim: tu pegas na minha mão e me sustém, Senhor. Tu pegas na minha mão direita e me sustém, Senhor. A nossa recompensa, a nossa herança sempre será Deus, e tudo aquilo que vem de Deus. Nós não queremos nada que venha do mundo, nós queremos aquilo que vem de Deus, e sempre na sua misericórdia, Deus estabelecer algo para que nós conquistemos desse mundo. Isso nos alegrará, trará paz, trará alegria, e trará um coração agradecido e contrito na presença do Senhor. Você compreenda isso. Seus valores não são os valores do mundo. Você não se deixa envolver por aquelas palavras, por aquelas atitudes demoníacas que o povo se deixava levar, e você não se deixa envolver pelas aparências. Antes você olha para Deus e é guiado pelos conselhos de Deus. Você é guiado pela palavra, pelos conselhos de Deus, pela palavra, os conselhos de Deus, como disse o salmista, para que o nosso coração seja forte, e para que verdadeiramente a nossa herança seja Deus. E ele conclui dizendo, o salmista conclui dizendo: os que te abandonam sem dúvida perecerão, tu destróis todos os infiéis, mas para mim bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Depois que ele obteve, depois que ele entrou na presença de Deus, ele voltou, É como se ele tivesse voltado, a pensar, a raciocinar corretamente. É como se o salmista tivesse dito aqui, agora eu voltei, agora sou eu de novo, agora, minha vida voltou a ser uma vida normal, onde os pensamentos estão voltados para Deus, onde o nosso raciocínio lógico é embasado na palavra de Deus, onde a nossa vida é conduzida e tratada pelo Senhor, onde nós não nos deixamos envolver pelas coisas que são deste mundo, Antes nós avançamos para as coisas que são de Deus, para as coisas que são do Senhor, E que você não perca esse fio da meada, e que nesta manhã você se volte para Deus, e todas as vezes que você, se ver em lugares escorregadios, saia daí, porque uma hora você vai escorregar, Que nesta manhã você tenha essa visão espiritual, e que você olhe ao seu redor e você compreenda isso, Eu volto a dizer, vou dizer mais uma vez,
A igreja de Cristo não é aquilo que você vê hoje ao seu redor, nas aparências. A igreja de Cristo está descrita na Bíblia. Na Bíblia. Não se deixe contaminar por aquilo que você vê, mas antes se deixe envolver pelos conselhos de Deus, conforme disse o salmista. Eu quero orar por você agora. Deus vai te abençoar. Já te abençoou pelo poder da palavra dele. Vai te abençoar agora, né, com a unção do Espírito Santo dele, com a fortaleza do poder dele. E o seu coração estará forte, conforme disse o salmista. Tu me fortaleces o coração, né? Ele disse, tu, Senhor, me fortaleces o coração para eu não fraquejar, né? Então que você receba agora do Senhor o poder dele, para a glória dele, em nome de Jesus. Filho do Deus Altíssimo, meu Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor, que é a nossa justiça, Deus, que é a nossa paz. Eu me levanto agora para abençoar a tua igreja, alaba subi, alaba cheias, serebicamba, alaba cheias, porque eu sei que tu estás com eles todos os dias, Senhor, porque eu sei que tu, Senhor, os pega pela mão direita, Senhor, e os guarda e os sustém, Senhor da glória, Pai. Pai, eu sei que o teu desejo, Senhor da glória, mais uma vez, Senhor, é que se aproximem de ti e vivam o teu poder, e vivam a tua palavra, e que a mente seja cauterizada, Senhor, a mente seja tratada, Senhor da glória, Pai, pelo teu Espírito Santo por ti, e que nós possamos colocar na nossa cabeça o capacete da salvação, ou seja, a santificação dos pensamentos, da mente, das atitudes, Senhor Deus Todo-Poderoso. Vai, Senhor da glória, oh Deus, eu te peço em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, Senhor, abençoa aqueles que estão me ouvindo agora, Senhor de toda a terra, Pai, toca neles, Senhor, tira toda a cegueira espiritual, dá força, conforme diz a tua palavra, dá força ao coração, Senhor, revela a tua verdade, Senhor, para que não sejam enganados pelas trevas, Senhor, revela a tua verdade para que sejam, Senhor da glória, Pai, envolvidos pelo teu manto santo, Senhor da glória, Pai. O que importa é a tua presença, Senhor. O que importa é proclamar a tua palavra. Que sejam grandes instrumentos para dizer, olha, não é assim. Para dizer, ó, Senhor Deus diz assim, né? Para dizer, olha, a Bíblia diz assim. Que tenha, que o Senhor dê força, entendimento, sabedoria, para que essas vidas possam ser tocadas, possam ser alimentadas e alicerçadas por ti, meu Senhor. Papai, ora em nome de Jesus, sabendo que tu me ouves, Senhor, para a glória do seu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu abençoo a tua igreja. Aleluia. Graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Graças a Deus. Irmão, você está abençoado pelo poder de Deus, em nome de Jesus.